Oi, gente, eu sou a Larissa Tancredi. Eu sou o Marcos Gomes. E esse é o Conselho de Classe Podcast. E hoje a gente vai falar sobre vocação profissional. Será que existe vocação para ser professor? Pois é, eu tenho uma birra com isso aí, né? Você já sabe. Porque eu não acho que vocação é tudo, né? E às vezes eu me incomodo um pouco que a vocação para ser professor é vocação para ser pobre, é vocação para trabalhar muito e ganhar pouco, é vocação para sofrimento. Agora, é vocação para ser médico, é vocação para ser rico, respeitado, né? Aí eu tenho minhas ressalvas. Eu acredito que esse discurso é um discurso que serve para mascarar as nossas dificuldades, né? Com certeza. Essa história de ficar falando que professor tem que fazer coisas por amor, isso serve para que ninguém mais, né, na sociedade, o governo, nem os pais, nem ninguém façam o que eles têm que fazer. E antes de continuar, saiba que a gente tratou desse assunto no episódio número 9 da nossa primeira temporada do podcast. Isso. Lá, né, é um programa mais longo, né? Então a gente fala com mais calma e tal, né? E aí a gente trouxe também um colega nosso, o Rafael, né? Que ele era supervisor na época, né? De uma agora, escola. Hoje ele é vice-diretor, né? Isso. Tá subindo. Subiu o cargo. Subiu as responsabilidades. Mas é isso aí. Então, assiste aqui com a gente e depois você vai lá no nosso podcast para dar uma conferida, ver um pouco mais sobre os assuntos. Então, lá até os anos 70 ali, mais ou menos, o professor era uma profissão muito badalada, né? Era uma profissão respeitada, né? Assim, e eu diria até que estava no nível de médico, de engenheiro, porque naquela época... Não financeiramente, mas na área do respeito, né? Que você quer dizer? Talvez no respeito, é verdade. Eu não pensei no financeiro porque naquela época era comum... Aliás, não era comum que as crianças tivessem na escola, né? Sim, era só ia para a escola de gente com dinheiro, né? Sim. E aí, porque a escola obrigatória, ela só foi obrigatória mesmo a partir da Constituição de 88, não foi? Eu acho que sim. Antes disso não era obrigatório. Não era obrigatório. E meio que depois que a escola básica foi tornada obrigatória, ou seja, ensino fundamental e médio, houve uma corrida para... botar gente para trabalhar. Para botar gente lá para trabalhar e dar aula. E essa corrida não necessariamente causou uma qualidade, assim, né? Querendo ou não, a qualidade dos professores antigos, a formação dos professores antigos era uma, e aí a gente tem outra formação. E hoje a gente bate numa barreira em que as universidades públicas ou particulares, elas estão abrindo cursos de licenciatura somente EAD, né? Sim, agora né? Depois da pandemia. Mas assim, acho que teve uma época que foi um boom, precisa de muito professor. Aí depois deu uma acalmada, né? Só que aí, nessa época que deu uma acalmada, assim, eu acho que os cursos, né? Tanto faculdade particular como pública, deram uma melhoradinha, assim, né? Mais na particular, sim. né? A pública sempre teve um nível mais elevado. Sim, Mas a pública a particular, ainda estava num nível bom, né? Claro que tem algumas melhores, outras piores, mas no médio estava num nível bom. Mas agora, né, já tem um tempo, assim, que esse discurso de professor que é vagabundo, que não quer trabalhar, que não sei o que, pegou muito forte na sociedade, né? Então, o professor que pede aumento... é um absurdo, porque você tem que trabalhar por amor. Então, assim... se quer ganhar dinheiro, faz outro concurso, faça outra coisa. É sempre assim as coisas. E assim, o que me incomoda disso é que eles estão usando uma coisa... Tudo bem, a gente tem vocação para as coisas, né? Que eu discordo disso. Vocação existe. Mas vocação não é tudo, né? Você pode ter vocação para ser um excelente jogador de futebol. Se você não treinar, você não vai ser um excelente jogador de futebol. Então, vocação não é tudo. Vocação é um ponto. E o que me incomoda é que nós somos os únicos onde a vocação é usada contra a gente. Porque, né? A gente não... esse discurso, ele impetra tanto no professor, porque eu fico vendo, tem professor que tá doente... Tem professor que está sobrecarregado e fala, não, mas no final das contas é tudo muito bom, é gratificante e tal. Beleza, mas o seu carro tá com problema, você não consegue arrumar. Você não consegue ter um carro um pouco melhor, mais confortável. Sua casa tá caindo aos pedaços, você não sobe um pouquinho para você reformar a sua casa.
ou mora de aluguel. É. Então, assim, eu acho que esse discurso ele apareceu com o neoliberalismo, né? Até no episódio eu falo isso com o Rafael. Sim. Que eu acho que é uma forma, é um método, é um discurso para que essa camada da população, que é professor e tal, ela aceite as coisas. Tem muita gente que fala... E se acomode, né? Mas tem muita gente que acha também como se a gente está reclamando de barriga cheia, né? Como se assim, mas... Todo mundo já escutou isso, gente. Mas você só dá aula? Como assim só? Só dar aula é muita coisa. Já ouvi muito isso. Sabe? Na época da pandemia, muitos professores pensaram, agora o povo vai ver o que é dar aula. Agora o povo vai começar a valorizar os professores. Os pais agora vão valorizar os professores, porque ficaram em casa com os filhos e não estavam dando conta de nada, né? Não conseguiam fazer o menino assistir um videozinho na internet lá para participar de uma aula. E nem acabou a pandemia. Bem antes de acabar a pandemia, a gente já era um bando de vagabundo de novo. É verdade. Né? Então, assim, esse discurso de falar que a gente tá lá, que é uma profissão vocacional, que é uma profissão por amor, isso é um discurso feito para fazer a gente ficar lá embaixo, a gente se sentir uns merda, sentir que não pode ir atrás de nada para melhorar a nossa vida, em todos os sentidos, né? E isso realmente é uma coisa que incomoda, né? Mas assim, a questão do médico que você colocou, né? O mercado valoriza muito o médico, né? Então, mas eu acho engraçado isso. Eu acho que isso tem a ver com isso, todo mundo precisa do professor e todo mundo precisa do médico. Obviamente que em momentos diferentes e formas diferentes. Mas todo mundo passou por um professor e passou por um médico, né? E aí, por que a vocação do médico tem que ser valorizada? Por que o médico pode falar em ganhar muito dinheiro? Porque você não acha, a coisa mais difícil é achar uma consulta por menos de R$400. Né? E por que o professor não pode cobrar caro na hora-aula dele? Se eu cobrar caro na minha hora-aula, é porque eu não amo o meu aluno. Mas o médico não é porque ele não ama o paciente. Eu passava muito isso quando eu dava aula particular, né? Porque eu tenho 15 aulas de sala de aula, mas antes disso eu dei muita aula particular e tal. E sempre era um caso, né? Quando eu falava o meu valor, não, mas tá muito caro. Não vale isso tudo e não sei o que. Então, se não vale, procura alguém que, né, que E muitas vezes, assim, eu precisava da grana, eu até me submetia. Eu falei, é verdade, eu acho que eu tô cobrando muito caro, né? E não sei o que. Mas aí é aquela questão, né? E se parar pra pensar, assim, teoricamente, não era pro aluno estar precisando de um professor particular. Exato. Significa que o filho daquela pessoa não tá fazendo o que tem que fazer em sala de aula. Exatamente. Né? E mesmo assim, ele não valoriza o professor que vai estar lá tentando recuperar o que o filho dele não fez. Mas é porque eu tava pensando no seguinte, Lari. Aqui no DF a gente tá com um problema muito sério com médico na rede pública, né? Sim. E o mercado ele é tão violento que aqui vale muito mais a pena o médico ir para uma clínica qualquer. Não precisa nem ser clínica grande. E ganha 3 vezes mais do que na secretaria. E na Secretaria de Saúde, o maior salário é do médico. Né? E aqui, para ser professor de colégio particular de ponta, que você ganha muito mais que o de colégio público, você tem que ser muito bem formado, você tem que ter muito contato também, né? E tem que fazer das tripas coração, né? Você tem que... a sua vida é trabalhar, né? Minha mãe tem uma colega que o marido dela precisava fazer uma cirurgia, professor de uma escola renomada aqui em Brasília. Ele precisava fazer uma cirurgia, ele deixou para fazer... Ele esperou até as férias para fazer a cirurgia, porque ele sabia que se ele tirasse um atestado, ele ia ser demitido. Com certeza. Né? E isso não é justo, né? Não é justo com o professor ser assim. Óbvio que tem várias outras profissões que são assim também, né? Mas a gente não tá se vitimizando, não. E não achamos que nós somos os únicos que passam por isso. Mas eu ainda acho que vocação é um termo que eu não usaria, porque ele denota um pouco de misticismo ou, sei lá, de algo metafísico. Nossa, ele é professor porque é um chamado divino. Ele nasceu assim. Tanto não é que se a gente fosse só vocação, a gente não precisaria de formação. Pois é, porque assim, a minha formação, eu aprendi várias coisas sobre como dar aula, sobre técnicas. Você aprende muita coisa, né? De pedagogia, de estudos da pedagogia. O que eles aprendem para você conseguir alfabetizar uma criança,
Se isso é vocação, por que um pedagogo precisa se formar? Porque ele só precisa ensinar a pessoa a ler e escrever. Então ele faz lá da vocação da cabeça dele, né? Mas não, precisa de uma formação. Então assim, se não existem técnicas para você ensinar uma pessoa a aprender a ler, a escrever, né? Se não tivesse didáticas diferentes para você ensinar o seu aluno, então se é vocação, você não precisa aprender tudo isso, né? E eu concordo com você, eu não gosto muito do termo não, vocação. Nessa esteira, tem uma galera que está soltando aí projetos de lei para aderir ao homeschooling, né? Sim. Que é um tema que a gente vai tratar aqui, né? E a gente vai falar tanto dos pontos positivos quanto os negativos, mas eu vou adiantar, é só negativo, viu, gente? Isso que eu ia falar. Só os, né? Eu ia falar dos doidinhos de bairro aqui, mas deixa quieto. Então é isso, né, gente? Esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você quiser ouvir mais sobre ele, não esquece de ir lá no podcast, episódio 9, né, temporada. E você concorda com a gente? Vocação não é um bom termo ou você acha que você tem vocação mesmo para ser professor? Deixa aí nos comentários, não esquece de curtir, compartilhar, né, esse vídeo com seus colegas e é isso aí. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.